Olá, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse grande dia. Este é o dia que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres. Alegres pela sua graça em nossas vidas, alegre pela sua paz. Muito boa noite, Monique e toda a sua família. Boa noite, você que está chegando, seja bem-vindo. Boa noite, Eliane e toda a sua casa. Boa noite, Josicena, graça e paz. Boa noite, Ana Paula, minha filha, e toda a sua família. Louvado seja Deus. Obrigado aos irmãos que estiveram orando por mim nesse dia. Peço que continuem orando pela minha saúde. De ontem para hoje tive alguns sintomas de resfriado e gripe. Tomei remédio, estou me sentindo melhor no dia de hoje. Mas careço da oração dos irmãos. Deus tem nos guardado até aqui e vai continuar nos guardando para o louvor da sua glória. Louvamos a Deus porque durante esta semana várias pessoas foram curadas, restauradas. Notícias chegaram de pessoas que foram curadas, tiveram altas, saíram do hospital. Isso é motivo de louvor a Deus. Nós bendizemos o nome do Senhor por essas curas. Boa noite, Luciene Raimundo. Boa noite, Priscila Dantas e Daniel. Deus guarde a vida de vocês. Boa noite, Alex Brito Gonçalves. Deus te guarde, meu filho. Deus use a tua vida também nessa noite. Se ainda não fez a live, se já fez, Deus já te usou. Boa noite, Natália Amorim. Seja bem-vinda. Hoje, queridos, vamos continuar a meditar no texto de segunda carta de Paulo a Timóteo. Porém, hoje temos um novo tema. É possível ter alegria no tempo do fim. Faremos um contraponto indo a Filipenses. Filipenses é a carta mais alegre do Novo Testamento. Paulo, embora preso numa das prisões de Roma, ele consegue escrever a carta mais alegre do Novo Testamento. Então hoje nós vamos meditar um pouco também ali em Filipenses. Há uma graça muito grande ali naquele livro. Boa noite, Leila Silva. Boa noite, Sandra Silva. Deus seja louvado pela vida dos irmãos que estão chegando. Boa noite, Débora, Noemi. Você que está chegando, você que está por aí em alguma sala, muito boa noite. Deus guarde a sua vida. Louvado seja Deus. Alex Brito vai falar logo mais às 20 horas. Você pode, então, ouvir também a live do pastor Alex Brito, meu filho na fé, amigo de infância. Morávamos a 4 casas, uma da outra. Foi um tempo muito bom, nossa infância. Vamos orar, queridos, vamos continuar orando pelo nosso país, vamos continuar orando pelos que estão enfermos, alguns ainda internados, outros em casa, em quarentena. Vamos clamar ao Senhor essa noite mais uma vez, para que a mão bendita do Senhor tenha misericórdia e cure os enfermos, para que o Senhor guarde os médicos, para que o Senhor guarde o país. Muitas pessoas em depressão, o número de suicídios tem aumentado, então é preciso continuar clamando a Deus pela nossa nação. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos nessa noite. Bendizemos, Senhor, o teu nome pela tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade conosco, Senhor.
O Senhor nos tem guardado, nos alimentado. Durante esse dia nós já comemos o pão, ó Deus, pelo menos 3 vezes. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos tem dado o pão de cada dia. Clamamos por misericórdia por aqueles que estão passando necessidades básicas, Senhor, de alimento, de água. Que a boa mão do Senhor esteja visitando essas vidas. Continua a levantar grupos, empresas, pessoas de todo ramo, Senhor, que estão distribuindo cestas básicas, alimento. Ó, Senhor, usa as nossas vidas também nesta hora para estender a mão próximo, aquele que está precisando, aquele que necessita, Senhor, do pão de cada dia. Ó Deus, que não falte na mesa de nenhum deles. Em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela saúde que o Senhor nos tem dado. E também rogamos por aqueles que ainda estão enfermos. Ó Deus, visita nesta hora a mãe do Leoni, Dona Maria, Edina. Tem misericórdia. Ó Senhor, restaura a sua saúde, Senhor, e tira, ó Deus, a tua filha ali daquele hospital com vida e com saúde, para o louvor e glória do teu nome. Visita o Paulo, irmão da Márcia, que também está internado. Senhor, tenha misericórdia. Cura o Paulo, restaura a sua saúde, em nome de Jesus. Visita a senhora Arite, que também está internada. Tenha misericórdia da tua filha, resgata, ó Deus, e dá saúde perfeita, no nome de Jesus. Visita a Célia, ó Deus, aquele pedido do Ademir. Deus, visita também aquela vida ali no Meia, que também está internada. Que a mão do Senhor possa visitá-la de maneira poderosa e trazer cura, Deus, para o louvor e glória do teu nome. Visita a Vanessa, que está em casa, precisa da tua mão bendita e poderosa sobre a vida dela, Senhor. Ó Deus, visita a minha vida, toca na minha saúde, restaura completamente, repreende toda gripe, todo resfriado, todo mal-estar, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, visita cada enfermo nesta hora, em nome de Jesus. Visita o nosso país. Ó Deus, visita os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, bombeiros, policiais, pessoas que estão na linha de frente, estão expostas, Senhor, cada dia. Deus, guarda cada um deles, tem misericórdia, livra do contágio, Senhor, livra do desespero, concede a tua paz ao coração de cada um deles, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Rogamos a ti em nome de Jesus, toma a nossa nação nas tuas mãos, guarda o presidente da República, guarda os ministros de Estado, Senhor, guarda os governadores e prefeitos, orienta e dirige cada um deles no nome de Jesus. Ó Deus, que a nação tenha uma direção da tua parte para esse tempo difícil, Senhor, para que o povo tenha vida mansa e tranquila. É o clamor da tua igreja, é a nossa oração. Senhor, usa de misericórdia com o nosso país, Senhor, em nome de Jesus. Dá a direção aos agentes de saúde, Pai. Ilumina os que estão estudando, ó Deus, procurando uma vacina, ó Deus, um remédio que possa, Senhor, dar uma trégua na contaminação, que possa curar os enfermos. Ó Deus, ilumina cada um que está no laboratório, cada cientista que estuda, Senhor. Que o Senhor possa guiá-los e dar, Senhor, um bom termo a eles. Que eles descubram a vacina, o antídoto. Que eles descubram remédios. Em nome de Jesus. É o nosso clamor nessa noite. Ó Deus, pedimos, fica conosco também nessa live, nesse tempo em que vamos abrir a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos guiar, nos orientar e dirigir as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Muito boa noite, você que chegou. Ricardo Santos, Devani Conceição, meu primo, boa noite. Silvia Simões, Alcina, Mário, Paula Ferreira, boa noite, queridos irmãos. Vamos então ao nosso texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, e o tema de hoje é possível ter alegria
em tempos difíceis, ou no tempo do fim, em tempos tenebrosos, é possível ter alegria. Nós vamos ver isso hoje na palavra, que é extremamente possível termos alegria mesmo nesse tempo, com tantas dificuldades. Mas vamos começar no nosso texto básico, segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Hoje nós vamos abordar aqui o versículo 4 e depois nós vamos então a Filipenses e alguns outros textos. Diz assim o texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Muito bem. Versículo 4 diz aí, os homens serão traidores. Traidores, todos nós sabemos, são aqueles que cometem uma traição, agem de maneira traiçoeiramente ou deslealmente, Na tua frente, muitas das vezes, jura fidelidade e depois, então, trai a sua confiança. Esses são chamados de traidores. Muitas das vezes no sentido de entregar às mãos de outra pessoa. Entregar, às vezes, a própria vida. Em alguns casos, Em outros casos, entregar um segredo. Às vezes você compartilha com alguém um segredo e a pessoa diz que não vai contar nada para ninguém. E aí então vai e trai a sua confiança. Esse é um tempo onde há muitos traidores, pessoas de vários tipos, graus, pessoas com instruções elevadas e pessoas com menos instrução, são traidores, de todos os tipos e jeito. Esse é um tempo difícil. Mas Paulo diz também que os homens seriam atrevidos. Atrevimento, É o mesmo que obstinados, ou precipitados, ou apressados. Pessoas que fazem certas coisas sem autorização, de forma inconveniente. Essa pessoa é alguém atrevida. Não tem autorização para fazer tal coisa, e ela então vai e faz de maneira apressada, sem pedir autorização. É um sujeito atrevido ou uma sujeita atrevida. Esse é o nosso tempo. As pessoas são atrevidas de várias maneiras. Filhos atrevidos, maridos, esposas, vizinhos, patrões, chefes, colegas, muitas pessoas agem dessa forma. Mas Paulo diz que nesse tempo as pessoas seriam enfatuados. Enfatuado, querido, é alguém obcecado pelo orgulho, pela arrogância, cheia de arrogância, cheia de orgulho. Essa palavra enfatuado quer dizer exatamente isso. Pessoas que são extremamente orgulhosas e elas são obcecadas pelo orgulho, pela posição de soberba, de mostrar que sabem, que têm, que podem, em várias situações. Esse é o nosso tempo. Mas o quarto aspecto aí, a quarta característica, Paulo diz também que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o nosso tempo, em que as pessoas são amigas do prazer. Quando você vai lá no original, querido, aí tem uma palavra só, palavra philedonoi,
que é uma junção de duas palavras. A palavra philia, amigo, significa amigo. A palavra edonoi significa prazer sensual. Esse é um tempo em que as pessoas cultuam o prazer sensual. E aí Paulo diz que são mais amigas desses prazeres do que amigos de Deus. E esse tempo é um tempo em que nós temos visto uma sociedade hedonista. O hedonismo é uma espécie de filosofia moral ou doutrina moral antiga que vem lá da Grécia, mas que nos nossos dias ela tem crescido de forma extrema. E o hedonismo, querido, diz o seguinte, é uma teoria que afirma que o prazer é o bem supremo da humanidade, ou do ser humano. E aí o prazer, nessa conotação, prazer sensual. Esse é um tempo em que vivemos numa geração hedonista. O hedonismo é cultuado nesse tempo, querido. A busca pelo prazer é o único propósito de muita gente. E Paulo lá atrás, no primeiro século, talvez aí o ano de 67, 65, mais ou menos, o período que Paulo escreve a carta a Timóteo, a segunda carta. Paulo está preso na sua última prisão em Roma. Paulo teve preso 2 vezes em Roma, e outras vezes em outros lugares. Paulo foi um catedrático em prisões. Paulo fez doutorado em prisões, queridos. Mas, exatamente nessa carta aos Filipenses, que Paulo escreve sobre alegria. Eu queria exatamente fazer aqui o contraponto do hedonismo com a alegria em Cristo, o prazer em Cristo. Essa é uma geração que, por um lado, busca o prazer, mas busca o prazer sensual, prazer na luxúria, nas orgias. E aí vale a pena também destacar mais um texto. Eu queria ir com os irmãos, antes de irmos a Filipenses, vamos a Mateus 24. Ali também Jesus fala dessa característica do nosso tempo. Vamos lá, Mateus 24. Se você tem sua Bíblia, vamos comigo. No seu sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 37. Jesus fala da parábola da figueira, exortação à vigilância. E nesse texto, Jesus dá aqui um pouco da característica desse tempo. Paulo fala das características pessoais, Jesus fala de uma característica mais geral da sociedade, e ele faz então uma comparação com os tempos de Noé. Mateus 24, verso 37. Vamos ler 37, 38 e 39. Diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem, a característica desse tempo que Jesus está destacando e está apontando também para os nossos dias, que será igual no tempo de Noé. Aí como é que era no tempo de Noé? Comiam, bebiam, faziam festa, davam-se em casamento. A sociedade estava o tempo todo em festa, uma sociedade distraída, uma sociedade em apostasia espiritual, distante de Deus, e eles não perceberam quando Noé entrou na arca. E eu fiquei pensando nesse texto e meditando. Lá em Gênesis o texto diz que Noé entrou na arca e também os animais. De cada espécie um casal. Imagina você aquela fila de animais entrando,
casal por casal, e os homens não perceberam isso. Tamanha era a distração daquela sociedade. Não perceberam. É o que o texto diz aí, e é Jesus que afirma. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Quando que eles perceberam? Quando veio o dilúvio e os levou a todos. Começou a derramar água do céu. O texto diz que abriram-se as comportas do céu e a água caía sem parar. E aí, lógico, não houve como não perceber quando eles viram tanta água que não parava, até que a arca começou a flutuar, mas já era tarde, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, é preciso ter muita atenção para esse tempo em que nós estamos vivendo. Esse ambiente é igual o ambiente nos dias de Noé. Então é preciso estar atento, porque estamos no tempo do fim. Mas vamos agora a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Mesmo nesse tempo em que nós precisamos estar com os olhos muito abertos, atento aos sinais que o Senhor nos tem dado. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Paulo, então, nessa carta, vai falar de alegria. E o versículo 4 do capítulo 4 é um dos versículos-chave dessa carta. Paulo diz aí, em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perceba que Paulo, ele está falando aos filipenses que eles deveriam ter alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu quero, nesse texto, fazer o contraponto, porque assim como Paulo estava na prisão, e numa prisão romana você não tem nenhum motivo para estar alegre, assim hoje, no nosso tempo, você pode dizer, mas qual o motivo para eu estar alegre com tanta gente morrendo, tanta gente desesperada, tanta gente contaminada? Mas, queridos irmãos, exatamente aí que eu quero chegar. Esse é o ponto crucial. Porque Paulo estava tão alegre nessa carta, e ele consegue escrever uma carta extremamente alegre. Paulo, ele tem aqui um hino, querido, um cântico de alegria em toda a sua carta. A palavra alegria vai aparecer aí 18 vezes. Se você for estudar e procurar, né, pastor Josué, nosso discipulador, tem estimulado os irmãos que têm ouvido a sua live a ler Filipenses 50 vezes, para que você possa, então, dominar essa carta e ela entre para a tua vida e ela faça de você um cristão alegre o tempo todo, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis. Paulo é o camarada que está alegre, mesmo que as circunstâncias não estejam boas. Amém, querido irmão? Vamos aí no capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Paulo começa saudando os irmãos já com o seu cântico de alegria. Filipenses capítulo 1. Vamos ler versículos 1, 2 e 3. Você percebe que ele já começa a sua carta falando de alegria, falando que ele está extremamente alegre, ele está agradecido a Deus por todas as coisas. Isto é extremamente tremendo. Diz assim o texto: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça
e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Que saudação maravilhosa! Paulo já começa saudando aqueles irmãos de maneira tremendamente alegre, calorosa. Versículo 2, ele diz aí, graça e paz. E eu queria pensar um pouco com os irmãos. O que é graça, o que é paz? Essa saudação, uma saudação que eu gosto muito. Em minhas lives sempre estou começando a saudar os irmãos com graça e paz. Querido, graça, a palavra graça, lá no original a palavra charis, é aquilo que dá alegria. Em primeira instância, graça é aquilo que dá alegria, aquilo que dá deleite, que dá doçura, aquilo que dá charme, amabilidade. Então, Paulo começa saudando os irmãos de maneira alegre já. Graça e paz aos amados irmãos que moram na cidade de Filipos. Paulo está se dirigindo à igreja que está situada naquela cidade. Então ele já começa saudando de maneira alegre, de maneira graciosa. Mas graça também, querido, tem mais definições de graça. A graça de Deus é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, as atrai para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã. Isto é a graça de Deus. E quando Paulo fala da graça, né? Ele fala da graça de Deus. Ele diz aí, ó, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não é uma graça barata qualquer. É a graça da parte de Deus. Então essa graça, essa bondade misericordiosa de Deus que um dia nos atraiu a Cristo, nos salvou, nos regenerou, ou seja, perdoou os nossos pecados, apagou as nossas transgressões e nos deu uma nova vida. Isso é regeneração em Cristo Jesus. E além disso, através dessa graça, ele então pode nos guardar, pode nos fortalecer e crescer na fé cristã. Isso tudo, queridos, é pela graça. É a graça de Deus que nos tem mantido até aqui. Isso é maravilhoso. E Paulo já sauda aqueles irmãos com graça e paz. E paz, o que será paz? Nesse tempo, essa é uma palavra que muita gente fala e procura e pede paz. Primeira instância, querido, a paz significa estado de tranquilidade nacional. Será que a nossa nação hoje tem tranquilidade? Será que hoje estamos tranquilos? Estado de tranquilidade nacional. É claro que não. Não estamos tranquilos por várias situações em termos de nação. Mas paz também significa ausência da devastação e destruição da guerra. Nesse aspecto, podemos dizer que no Brasil temos paz. Porque não há uma guerra declarada, deflagrada, destruindo, bombardeando cidades e casas, matando pessoas. Não há uma guerra nesse aspecto. Embora haja outros tipos de guerra, por exemplo, a guerra contra o narcotráfico, a gente sabe que mata milhares por ano. É um tipo de guerra,
né? Nesse aspecto, não há paz em nosso país. Mas no que diz respeito à guerra contra uma outra nação, temos paz, graças a Deus. O Brasil nunca viveu uma guerra contra outra nação em que houvesse bombardeio aqui no nosso território nacional. O Brasil foi à Segunda Guerra Mundial, dando apoio aos países aliados. Mas a guerra não estava aqui no nosso território. Graças a Deus. E hoje também não temos nenhuma guerra nesse aspecto em nosso território. Nesse aspecto, podemos dizer que há paz no nosso país. Mas, querido, a paz tem um terceiro aspecto, e esse eu creio que é o principal e o mais importante, e que no momento é que a nação mais precisa. E aí, pensando na nação em termos de pessoas, né, os habitantes da nação. Esse terceiro aspecto diz o seguinte: a paz é o estado tranquilo de uma alma que tem a certeza da sua salvação através de Cristo Jesus. E por esta razão, nada tem a temer. O estado de tranquilidade de uma alma que tem a certeza que ele está salvo por Cristo Jesus. Ele não teme a nada, nem o vírus. Porque quem está em Cristo, querido, tem essa paz. Porque ele tem com ele o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E ele vai declarar lá em João, vamos agora ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus declara para os discípulos uma declaração extremamente importante. João 14, versículo 27. Essa declaração de Cristo faz parte dessa certeza que nós temos. Cada um daqueles que decidiram andar com Cristo tem essa certeza. Diz assim o texto, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus, que é o príncipe da paz, ele diz para os discípulos, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Porque o mundo, queridos, ele dá uma paz passageira. Dá uma paz que está baseada em coisas passageiras, prazeres transitórios do pecado. Como diz lá em Hebreus, a paz de Cristo não é assim. A paz de Cristo, ela flui de dentro para fora, a partir do momento que eu e você nos entregamos a Ele. E quando Paulo sauda aqueles irmãos com graça e paz, ele está pensando exatamente nisso. Essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, Paulo vai escrever isso também lá na sua carta aos Colossenses. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, querido, esse estado de alma tranquila, que nesse tempo nos dá paz, consequentemente nos dá alegria. Por isso que eu afirmei ali no tema que é possível ter alegria mesmo no tempo do fim. Mesmo em tempos difíceis, em tempos de pandemia, é possível ter paz. Basta você ter, então, o príncipe da paz dentro de você. E Jesus vai mais longe com os discípulos. Aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 16, passa aí apenas uma página. João 16, verso 33.
Aqui Jesus ele especifica um pouco mais a qualidade dessa paz. Como que é essa paz e de que maneira ela funciona? Em quais circunstâncias essa paz continua dentro de nós? Esse texto Jesus vai explicar. João 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, mesmo que haja aflições no mundo, é possível ter paz. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Eu tenho dito essas coisas a vocês para que vocês tenham paz em mim. A nossa paz, ela vem de Cristo. E se você ainda não tem Cristo, consequentemente você precisa de paz. Hoje é o dia em que você pode abraçar Cristo, trazê-lo para a sua vida, e então junto com Cristo vem a paz. Porque a paz é dele, é a paz de Cristo. Por isso que Jesus falou para os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aqui ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Perceba que a paz é em Cristo, não é nas circunstâncias. Porque as circunstâncias, no momento, são as piores. Trancados, indo já para 90 dias, daqui a 15 dias, começa, é o primeiro trimestre de quarentena. 28 mil e tantos mortos. O Brasil hoje já é o quarto país em número de morte, segundo em número de contágio, e a curva não para de subir. Então as circunstâncias não são favoráveis para que haja paz. Mas em Cristo a paz. Por isso ele diz aí: para que tenhas paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições. Aflições aí, atribulações, angústias e similares. Mas em Cristo é possível ter paz. Então, meu convite a você nessa noite é que você venha para Cristo. Que você permaneça em Cristo. Que você não saia de Cristo. Então, a paz vai permanecer no seu coração. Quando Jesus fala essas coisas, queridos, ele está preparando os discípulos para a sua partida, né? Esse texto de João 16, a última parte aí são as palavras de despedida. Jesus está na última semana, já já ele vai embora, ele vai partir de volta ao Pai, e os discípulos iam ficar sozinhos numa situação de conflito. Por isso, então, ele prepara os seus discípulos para que eles permaneçam com paz. Porque a paz, ela está em Cristo. Voltamos agora a Filipenses, a carta mais alegre do Novo Testamento. Volta lá, Filipenses. No versículo 3 do capítulo 1, no versículo 2, Paulo diz: graça e paz a vós outros. Paulo está desejando a eles a graça e a paz de Cristo. Tudo isso que vimos de paz e de graça é o que Paulo estava desejando àqueles irmãos. Mas no versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aí nós temos que pensar, Paulo está agradecendo por tudo que ele recordava dos filipenses. O que Paulo recordava dos filipenses? Como surgiu a igreja lá em Filipos? Quais foram as circunstâncias? Será que teve lá um mega show gospel, com cantores e bandas por todos os lados? O que aconteceu lá que Paulo recorda com tanta alegria daqueles irmãos?
E aí, queridos, a gente vai a Atos, Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos vai contando a história da igreja no primeiro século, e Paulo foi um que plantou diversas igrejas. E as histórias estão ali no livro de Atos. Vamos então a Atos 16. O que Paulo está recordando desses irmãos? Atos 16, versículo 11. Vamos comigo a Atos 16. Atos 16, versículo 11. Paulo chega em Filipos. Antes disso aqui, Paulo está querendo ir na direção da Ásia, mas o Espírito do Senhor não permite e dá direção a Paulo ir para a Macedônia. À noite, Paulo tem uma visão e um varão macedônio, um jovem, diz para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, quando Paulo acorda pela manhã, ele entende que o Espírito Santo estava guiando ele e a sua equipe para a direção da Macedônia. E Filipos estava na região da Macedônia. Chegando em Filipos, eles vão a um lugar de oração. Vamos ler aí Atos 16, versículo 13. Atos 16, verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então aqui começa ali Paulo a plantar a igreja de Filipos. Primeira convertida é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E o texto segue: a segunda convertida é uma outra mulher, é uma jovem adivinhadora. A jovem recebia espíritos malignos que adivinhava as coisas. E ela vinha seguindo a equipe de Paulo, e Paulo já estava indignado com aquela mulher seguindo e falando algumas coisas para eles. Olha aí no versículo 17, diz assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Sendo que quando os espíritos malignos saíram da mulher, Paulo arrumou um problema para ele, porque havia alguns homens que ganhavam dinheiro com aquela mulher adivinhando. E o texto vai seguir, versículo 19, diz o seguinte: vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Muito bem, queridos.
a primeira conversão foi tranquila, né? Aquela mulher, Lídia, ao se converter, ainda chamou a equipe de Paulo que fosse para a casa dela, e aí com isso logo eles tinham uma casa para dormir e tinham alimento. Mas a segunda convertida trouxe tribulação à equipe, porque aqueles homens gananciosos, vendo que o lucro foi embora, agarraram Paulo e a equipe, levaram as autoridades e prenderam. E o texto diz que deram muitos açoites. Não foram poucos açoites, foram muitos açoites. E prendeu os pés no tronco. Além de estarem na prisão, os pés estavam acorrentados no tronco. Lembra que no começo eu falei aos irmãos que Paulo era catedrático em prisões. Aonde ele chegava, havia um tumulto e, via de regra, Paulo era preso. Preso porque pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que aqui nesse episódio, o evangelho aqui está com sinais e maravilhas, prodígios. Mas lá na prisão, queridos, Paulo tem uma atitude alegre. Paulo é esse camarada que está alegre, seja em qual for a circunstância. Imagina você, depois de tomar açoite com varas, Paulo então vai adorar a Deus, orando e louvando a Deus. Versículo 25, diz aí: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Muito bem, querido. Então, Paulo não está angustiado, Paulo não está murmurando, não está amargurado por causa da surra que ganhou. Paulo está alegre. E o texto diz que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam. De repente veio um terremoto, abalou as cadeias da prisão, e as correntes caíram. E aí tem o terceiro convertido. O carcereiro entrou assustado e já queria se matar, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. Versículo 28. Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes vergões dos açoites. Perceba que o açoite foi verdadeiro e dolorido. Ficou marcas, vergões. E o próprio carcereiro, durante aquela madrugada, houve uma vigília, né? Cuidou de Paulo e do seu companheiro Silas. Levou-ele para a casa dele, cuidou das feridas, deu comida, e em seguida ele foi batizado, e toda a sua casa. Veja bem, assim começa a igreja lá em Filipos. E quando Paulo diz lá em Filipenses: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Tudo isso está na lembrança de Paulo. Paulo está recordando. A vendedora de púrpura, Lídia, que se converteu de maneira tremenda, na beira do rio. Eles estavam lá orando, cultuando a Deus. E o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e ela creu na palavra. E depois, então, veio aquela jovem adivinhadora. Paulo expulsou os demônios da vida dela e ela também se converteu. E agora o carcereiro, no meio da madrugada, Deus enviou ali um terremoto, os alicerces foram abalados e o carcereiro também se converteu. Então, quando Paulo diz que ele agradece a Deus
por tudo que recordava dos filipenses, todas essas lembranças estão no coração de Paulo e na mente. Paulo está lembrando disso tudo, queridos. E ele consegue dar graça, ele consegue agradecer. Perceba que o coração de Paulo não é amargurado com as surras que tomou durante o seu ministério. Né? Quando ele escreve Filipenses, ele já está lá mais da metade do seu ministério. Mas ele está com um coração grato, em meio à pancadaria, em meio a prisões, em meio a tumultos, vigília, jejum, muitas vezes. Mas Paulo está sempre alegre. Ele vai dizer isso lá na sua segunda carta aos Coríntios. Entristecidos, mas sempre alegres. Esse é o segredo, querido irmão, querida irmã, você que está conosco, meu amigo visitante, esse é o segredo da alegria no meio de tantas circunstâncias ruins. O que Paulo tem que deixa ele tão alegre? Qual é o segredo de Paulo? Quero dizer a você que não é autoajuda, de jeito nenhum. É ajuda do alto. Ajuda que vem do alto. É que nos dá essa alegria. Não é uma sessão terapêutica. Não, não, não. É alegria que vem de Deus. Essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, querido irmão, querida irmã, é o segredo de Paulo. E eu quero terminar com 2 textos. Um lá de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 9, quando fala do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus é o príncipe da paz. Por isso que é possível ter alegria, mesmo quando as circunstâncias não são boas, ou não são tão boas, ou são muito ruins. É possível ter alegria, porque Cristo é a nossa paz. Olha o que diz aí Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Querido irmão e amigo, esse é o segredo de Paulo. Paulo tem o príncipe da paz habitando nele. Logo, ele tem a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Quando ele fala isso aos filipenses, a paz de Cristo que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. Então, essa paz é que guarda o nosso coração. Nesse tempo difícil. Guarda as nossas emoções. Cada vez que você para diante da Escritura Sagrada e que você vai meditar, o Espírito Santo traz a você essa paz que não se pode comprar. Essa paz que não é fabricada nos laboratórios. É a paz que vem de Cristo Jesus. E aí eu queria terminar com Mateus 11, 28, o convite que Jesus faz para que eu e você tomemos posse dessa paz, queridos. Isso é algo tremendo. Isso é algo maravilhoso. Mateus 11, 28 é o convite do próprio príncipe da paz. Lá em Isaías, o profeta está profetizando a vinda de Jesus. Um filho se nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o governo está nos ombros de Cristo Jesus. Não pense você que o mundo está desgovernado, porque não está. Deus está no controle de todas as coisas. E quando Jesus veio, esteve entre nós no seu ministério de 3 anos, ele fez o convite para todos nós. Mateus 11, 28, diz aí: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É ele que vai trazer o alívio. É ele que vai trazer o descanso para a alma, o descanso para o coração. É Cristo, queridos. Ele diz aí: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Esse é o momento que o nosso povo precisa de descanso para a alma. Eu e você conhecemos diversas pessoas que precisam ter a alma em descanso. Querido, se você puder ligar para alguém, conversar com alguém, fazer uma oração pequena que seja, ler um salmo, ainda que seja um salmo pequeno, vai trazer alívio para aquela alma, descanso para aquela alma, à medida que ela for então a Cristo. E muitas das vezes você lê um salmo pequeno para alguém e aquilo vai despertar nela o desejo de ler outro salmo e mais outro salmo. E daqui a pouco ela está então mergulhando nos salmos e ela está abrindo os ouvidos para que Cristo possa falar ao seu coração e trazer a ela a paz que ela precisa, a alegria que ela precisa, a alegria na alma. A paz de espírito, queridos, é algo tremendo. Ela extravasa exatamente nessa alegria. Quando nossa alma não tem paz, a alegria não pode extravasar. Mas quando a alma tem paz, a alegria, então, ela se extravasa de maneira maravilhosa. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana lá no poço, quando encontrou com ela. Jesus disse para ela: olha, quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, querido? Que você tenha essa semana uma semana alegre, uma semana de paz extraordinária. Que você e eu sejamos instrumentos na mão de Deus para levar a paz de Cristo a alguém, uma pessoa, uma família, um amigo, a quem você encontrar, a quem você lembrar. Seja um instrumento de Deus para levar a paz de Cristo ao coração de alguém. Ela recebendo a paz de Cristo, ela terá alegria, alegria que vem de Deus, mesmo nesse tempo, mesmo com notícias chegando, mas ela terá alegria de Deus para o seu coração. Amém, querido? Vamos orar. Pai querido e amado, louvamos o teu nome por essa paz. Ó Senhor, essa paz que podemos experimentar. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Essa paz que tem guardado os nossos corações. Nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Ó Deus, que essa paz que sentimos e vivemos possa contagiar outros durante essa semana. Ó Deus, que sejamos agentes da tua paz. Agentes que falam da tua paz. Agentes que vão levar a paz aos corações, consequentemente levar a alegria do Senhor a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez rogamos a Ti por amigos, conhecidos, ó Deus, pessoas que estão internadas, guarda as famílias, concede essa paz de Cristo, a confiança de que somente Cristo pode conceder-lhes a paz, mesmo nesse momento de aflição. Deus amado, concede-nos a paz esta semana. Senhor, guarda a nossa nação, guarda o nosso país, cura os enfermos, os infectados, que a mão poderosa do Senhor possa alcançá-los. Deus amado, guarda os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, aqueles que estão trabalhando muitas das vezes com medo de ser contagiados. Senhor, guarda e protege cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. Ah, Senhor, e que a paz de Cristo possa invadir os consultórios, as enfermarias. Meu Senhor, opera milagres nos hospitais nesta hora, trazendo cura aos pacientes, aos médicos, protegendo cada um deles. No nome poderoso de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Querido irmão e amigo, muito obrigado pela tua presença. Muito boa noite, minha amiga Geni, Luciene, Janete,
vocês que chegaram ao longo da live, minha amiga Esther, Alcina, muito boa noite. Deus guarde cada um de vocês, Deus guarde a minha vida nesta semana. Um grande abraço e a paz de Cristo.